Olá, bom dia galerinha, bom dia você aí que está conectado no nosso canal Educação. Professor Francisco Souza na área com mais uma aula de geografia. E aí galerinha, tudo bem com vocês? Lembram do último conteúdo que nós trabalhamos? Olha só, na última sexta-feira nós trabalhamos aí, nós finalizamos o conteúdo referente a complexos agroindustriais e hoje nós vamos dar continuidade a essa parte referente ao espaço rural, né, ao espaço geográfico rural. E hoje nós vamos trabalhar o quê? Hoje nós vamos trabalhar a concentração fundiária no Brasil, a questão agrária no Brasil é a nossa temática de hoje, tá? Deixa-me ver quais os polos que estão conectados, né? Bom dia aí você que está nos assistindo pelo YouTube, bom dia você que está nos assistindo via IPTV. Olha só, gente, como vocês sabem, né, as nossas aulas ocorrem às quartas-feiras, né? Nós temos a primeira aula de 7 às 8 e na sexta-feira nós temos o último horário de 11h20 a 12h20, tá? Nós temos, no decorrer aí de 2 dias da semana, nós temos uma aula em cada dia, tá? E aí, como vocês sabem, né? Esta uma aula, né? Ou seja, esta 1 hora aula passa rápido. Então nós temos aí que tirar o melhor, o máximo proveito possível, ok? A gente acha 1 hora é muito tempo, mas quando nós vamos para a prática, 1 hora passa bem rápido, tá? Então vamos lá, vamos partir para o nosso slide, né? Olha só, galerinha, como vocês podem observar no nosso slide inicial, né, nós temos aí breves informações acerca da nossa aula, destacando aqui o nome deste amigo de vocês, professor Francisco Souza, a nossa disciplina, nossa bela e linda geografia, nos ajudando aí a compreender a relação sociedade-natureza, homem e meio ambiente. O conteúdo de hoje é a concentração fundiária no Brasil, né? Nós vamos analisar como é a estrutura fundiária do nosso Brasil, como ocorre a distribuição de terras em nosso país, quem está com essa maior quantidade de terras, né? Olha, e a nossa data de hoje é exatamente este dia 14 de setembro de 2022. Olha aí, gente, já estamos quase na metade de setembro, né? Hoje é dia 14, já estamos chegando aí na metade, os dias passam bem rápido, né? E o nosso roteiro de aula aí, como vocês podem observar, é o objeto do conhecimento, né? O conteúdo que nós vamos estudar hoje, a concentração fundiária no Brasil, né? O nosso objeto do conhecimento. E os nossos objetivos, ou seja, a partir desta aula, né? A partir da explanação desse conteúdo, né? A partir deste assunto, nós esperamos que vocês saibam caracterizar a estrutura fundiária, a questão da terra, as relações de trabalho e o significado da reforma agrária no Brasil, destacar o papel, né, e as feições do associativismo, do cooperativismo e dos movimentos sociais, né, numa perspectiva histórica. E aí a nossa aula, né, é uma aula expositiva, né? Nós vamos ter resolução de questões durante a aula e neste conteúdo, né? Ou seja, neste tema, a concentração fundiária no Brasil, nós vamos ter uma atividade para casa, tá? Para que vocês aí possam exercitar, né? Possam se aprofundar com relação a essa temática sobre a concentração fundiária no Brasil, ok? Bom dia aí a Marivânia Figueiras, né? Tá tudo certinho, Marivânia? Bom dia aí a nossa professora Deni Andrade, a nossa coordenadora Marta Regina, conectada aí conosco. Olha só, o nosso primeiro tópico destaca aí a estrutura fundiária no mundo, né? Então, gente, olha só, a terra, né? Ela é considerada, galerinha, um recurso e uma mercadoria, tá? A terra é um bem de valor. A terra, no sistema capitalista, tá? No sistema capitalista, a terra ela é o quê? Ela é considerada um recurso e uma mercadoria, né? E uma mercadoria
de valor, uma mercadoria que infelizmente, né, ao longo da história, vem causando muitos conflitos, né? É uma mercadoria que mostra poder, né, que dá status. Então, olha só, no sistema capitalista, a terra ela é considerada um recurso e uma mercadoria, né? A maneira. E aí, você vai ver aí logo no comecinho, né, a descrição aí, o significado de estrutura fundiária. Então, a maneira como as propriedades, né, de terras estão distribuídas, tá? É o que chamamos de estrutura fundiária ou estrutura agrária. Então, toda vez que ouvir falar em estrutura fundiária e estrutura agrária, ela se refere exatamente à maneira como as propriedades de terras estão distribuídas, tá? E aí, como vocês podem observar mais abaixo, né, a estrutura agrária dos países, ela é o quê? Ela é bastante diversa, tá? A estrutura agrária dos países é bastante diversa e envolve inúmeros fatores, né, como os ambientais, tá? Ou seja, clima, vegetação e solo, e os socioeconômicos, né? Ou seja, inclui questões políticas, culturais, investimentos financeiros, né, para fazer essa terra produzir, né, ou melhor, para dar uma estrutura, um aporte maior para esta terra, tá? Então, como vocês podem observar, esta estrutura fundiária, esta estrutura agrária, né, observando os países, ela é bastante diversa e envolve aí fatores ambientais, assim também como fatores socioeconômicos, tá? E aí, gente, olha, o tamanho das propriedades, né? O modelo socioeconômico da organização, ou melhor, o modelo socioeconômico de organização econômica produtiva, né? O uso de recursos naturais e a estrutura social são bem distintos, né? São bem diferentes entre os países, né? E se transformaram, né, ao longo do tempo, né, ao longo da história, essa estrutura, toda essa dinâmica, ela vem se alterando aí ao longo do tempo, né? Olha só, em alguns países desenvolvidos, né, e aí você vai ver a diferença aí, um pouquinho da diferença quando você compara países desenvolvidos e países subdesenvolvidos no que tange a distribuição de terras. Então, olha só, em alguns países desenvolvidos, como os Estados Unidos e a França, a reforma agrária, né, ela garantiu a distribuição de terras, uma distribuição mais igualitária, né, para a população. Em contrapartida, né, para a população agrária, né? Em contrapartida, há países em desenvolvimento, e aqui entra o Brasil, né? Que entra México, que se caracterizam, né, pela elevada concentração de terra, gente, ou seja, uma grande quantidade de terras nas mãos de um pequeno grupo, né? E aí, há países em desenvolvimento que se caracterizam pela elevada concentração de terras e por modelos socioeconômicos, né, de produção no campo predatórios, né, modelos socioeconômicos de produção no campo predatórios, ou seja, modelos socioeconômicos, né, no qual o campo é explorado, mas sem respeitar a questão ambiental, sem visualizar, né, a questão do desenvolvimento sustentável, né, ou seja, usar aquela terra, usar aquela área de uma forma, né, que os recursos daquela área, de uma forma, né, que aquela área, né, possa futuramente ser usada, né, pelos descendentes, né, por outras pessoas. Então, infelizmente, a agricultura predatória ela não segue esse princípio, né, de usar essa terra, explorar esta terra de uma forma sustentável, né? E aí nós observamos, diante desse uso
predatório, né, diante desse modelo socioeconômico de produção, né, no campo de forma predatória, nós observamos aí áreas devastadas, né, o desmatamento intenso, contribuindo aí para a intensificação aí do aquecimento global, contribuindo para danos ao solo, tá? Então, isso é o que consiste aí a agricultura, esse modelo socioeconômico de produção no campo de forma predatória, exatamente sem respeitar, resumindo, sem respeitar o meio ambiente, né? Ou seja, sem seguir os princípios de desenvolvimento sustentável, tá? Então, olha só, na França, né? É outro caso aqui de país desenvolvido, né? Antes da Revolução Francesa, com certeza aí vocês já estudaram nas aulas de história, ou seja, no fim do século XVIII, os latifúndios ocupavam cerca de 50% das terras. Então, antes da Revolução Francesa, né, lá na França, os latifúndios, né, as grandes extensões de terra, né, correspondiam aí a cerca de 50% das terras, metade, tá? E aí, uma das consequências, dos reflexos aí da Revolução Francesa foi exatamente a ocorrência da reforma agrária, né? Que lá consistiu no confisco, né, das terras, na tomada aí das terras da nobreza e do clero, né? Cleros religiosos, né? E dividiu essas terras, né? Dividiu as terras, né? E no caso aí que foi vendido aos camponeses, mas foi vendido de uma forma que estes tivessem um prazo aí de 10 anos para quitarem a dívida. Ou seja, realmente visou facilitar o acesso desses camponeses à terra. A própria forma aí como foi feita, né, como você observa aí, que isso visa facilitar. Olha só, tem um prazo de 10 anos para quitar sua dívida. É exatamente para facilitar mesmo, né? Para que essa população do campo realmente venha a ter acesso a essa terra, tá? Isso aí foi o caso aí da França, né? E atualmente lá, né, no território francês, 60% da área agrícola francesa é ocupada por pequenas propriedades, né? Minifúndios, né? Que praticam o quê? Que praticam um tipo de agricultura cuja produção é voltada, né? É direcionada para o mercado interno, né? Ou seja, praticam a agricultura familiar, né? A maior parte dessa agricultura maciça, a maior parte mesmo dessa agricultura familiar ela é exatamente voltada para o mercado interno, para o abastecimento interno. É diferente daquela agricultura moderna, né, daquela grande agricultura, né, que você observa aí, grandes latifúndios, monoculturas, que é aquele tipo de agricultura ali, ela é voltada para o mercado externo. Na sua maior parte, é voltada para o mercado externo, ou seja, venda para outros países. Tranquilo? E no nosso slide seguinte, né, nós observamos, né, como foi essa distribuição de terras aí, como é essa distribuição de terras no caso aí de dois países desenvolvidos. E agora nós vamos destacar, né, que essa situação vista que nós vimos agora há pouco, caracterizando aí dois países desenvolvidos, né, no caso lá os Estados Unidos e mais especificamente a França. Tá? Agora nós vamos observar, né, que essa situação ela se opõe, ela foi o contrário, né, do que ocorreu aqui na América Latina, né? Na América Latina. A América Latina é onde está o Brasil, onde está o México, onde está a Argentina. A América Latina ela pega ali, né, do México, né, até o sul da Argentina, tá? Essa América Latina é uma das formas é uma divisão, né, do nosso continente americano, né? Só que é uma divisão com base aí
em características histórico-culturais. Aí nós temos a América anglo-saxônica, que é aquela América rica, desenvolvida, que é onde está os Estados Unidos e o Canadá, e a América Latina, né, que é uma América que o seu processo de ocupação, de colonização, de exploração foi diferente da América anglo-saxônica. Essa América Latina, infelizmente, ela é considerada a América subdesenvolvida, né? Que aí, como nós já destacamos, ela compreende ali do México até o sul da Argentina, né? É a América Latina. Então, olha só, no caso dessa estrutura agrária aqui na América Latina, ela é bem diferente do caso que nós vimos anteriormente, né? Do caso que nós observamos com relação aos Estados Unidos e mais especificamente à França. Então, olha só, essa situação se opõe, situação anterior, né? Lá do caso da França, dos Estados Unidos, se opõe a que verificamos nos países da América Latina, né? Onde as grandes propriedades, né, dominam, ou seja, os latifúndios dominam a maior parte das terras agricultáveis. Isso significa dizer que a maior parte das terras agricultáveis, né, são latifúndios e estão nas mãos de um pequeno grupo, de um pequeno número de pessoas, tá? No Chile, que, claro, faz parte aqui da América Latina, poucas propriedades, né, caracterizadas como latifúndios, detêm mais de 50% das terras agricultáveis, tá? Das terras boas para produzir, né, para gerar alimento. Na Guatemala, outro país aqui da América Latina, né? Guatemala fica ali próximo ao México, tá? Cerca de 1% dos proprietários, olha só, 1% dos proprietários, né? Do número de proprietários, cerca de 1% desse total de proprietários domina mais de 70% das terras férteis, né? Das terras boas para se produzir naquele país, ou seja, lá na Guatemala. Olha aí o quanto a concentração de terras lá nesse país aí é grande. E aí são dois exemplos aí de países, né, da América Latina, tá? Dois exemplos que não são tão diferentes quando você pega outros países aqui da América Latina e compara com esses dois aí, tá? O caso aqui do Brasil, que nós vamos estudar na aula de hoje, mais à frente nós vamos observar slide destacando especificamente o caso aqui do Brasil. Infelizmente, né, a concentração aqui de terras é muito grande, tá? Muito grande, certo? Olha só, a estrutura fundiária no Brasil. Então, como nós já observamos, né, com relação à caracterização da estrutura fundiária, ela consiste, né, na forma como as propriedades rurais estão distribuídas, né? Então, no caso, denominamos estrutura fundiária a forma como as propriedades rurais estão distribuídas segundo suas dimensões, né? Já que nós sabemos que essas propriedades rurais, elas têm dimensões aí diversas e dimensões que bem discrepantes, né? Ou seja, extensões bem amplas, né, que caracterizam aí os latifúndios, e extensões, né, minúsculas, tá? Que infelizmente, né, em alguns casos dificulta, né, até mesmo a produção, né, por parte ali daquele pequeno produtor, tá? A atual distribuição desigual de terras no Brasil é resultado do quê? Então, olha só, gente, muita atenção com relação a essa parte. Porque nós temos essa atual distribuição desigual de terras no Brasil, né? Porque isso é resultado, tá, exatamente do nosso processo histórico de ocupação, né? Processo histórico de ocupação do nosso território e das leis, né? Das leis que foram criadas em nosso país, né? Das leis de acesso às propriedades agrárias. Então, aí é onde está o problema, né? Ou seja, aí é onde está o motivo da nossa distribuição
de terras, né, ser tão desigual, né, de nós termos uma concentração de terra bem considerável em nosso país, ok? Olha aí, a primeira forma de acesso à terra no Brasil, né, a primeira forma de acesso à terra no Brasil foram o quê? Aí nós vamos entrar um pouquinho na história, né? Ou seja, a primeira forma de acesso à terra no Brasil foram as capitanias hereditárias, né? Um sistema, né, era um sistema de administração do nosso território lá no comecinho, né? Quando nosso país foi descoberto, criado pelo rei de Portugal, e aí o objetivo era colonizar o Brasil e evitar invasões estrangeiras, tá? Então, o fato do nosso país aí ter se dividido em capitanias hereditárias, eu antecipo logo, né, que estas capitanias hereditárias não tiveram sucesso, só duas se desenvolveram, né, Pernambuco e São Vicente. Então, o motivo aí, né, da criação dessas capitanias hereditárias era exatamente colonizar o nosso país e evitar, principalmente aí, evitar invasões estrangeiras, né? Já que ocupando aquela área, né? Colocando uma determinada quantidade de pessoas naquela área, plantando naquela área, né? Desenvolvendo algum tipo de atividade econômica naquela área, né? Isso poderia atrair mais pessoas, né? E aí assim evitar essas invasões estrangeiras. E aí, gente, essas capitanias hereditárias que se inseriram no Brasil, né, no sistema colonial mercantilista, foram o quê? Foram essas capitanias hereditárias, foram os primeiros latifúndios brasileiros, tá? Foram os primeiros latifúndios, né? Ou seja, as primeiras grandes extensões de terra, né, do caso aqui do nosso Brasil, ok? Então, a partir de 1822, Dom Pedro I determinou o fim aí do sistema. Então, a partir de 1822, Dom Pedro I determinou o fim do sistema de doação, tá? E permitiu o regime de posse. Ou seja, tinha como produzir, poderia ter posse daquela terra ali, ou seja, ser dono de terra, quem a ocupasse. A partir de 1822, Dom Pedro I determinou o fim do sistema de doação e permitiu, ou seja, o sistema de doação que vigorava, né, neste mecanismo aqui das capitanias hereditárias. Então, a partir de 1822, Dom Pedro I determinou o fim desse sistema e permitiu o regime de posse, tá? Permitindo assim, né, que as pessoas ocupassem, né, se tornassem dono da terra, né? Esse regime, né, ele perdurou até 1850. Aí veja bem, em 1850 vigorou o quê? Passou a vigorar a Lei de Terras, né? Essa triste lei, né, que causou grandes problemas, ainda intensificou mais a concentração fundiária no nosso Brasil. E aí, gente, olha, no caso aí da instituição da criação desta lei de terras, né, ela tornava ilegal a posse. E aí só poderia adquirir esta terra, né, por meio de compra. Ou seja, não era mais essa questão de ocupar a terra, né, como nesse período aí que Dom Pedro I instituiu, a partir de 1822, né, colocou o fim no sistema de doação e permitiu o regime de posse, isto é, era dono da terra quem ocupasse. Não, a partir do momento que, em 1850, que foi criada aí esta lei de terras, né, ela tornou ilegal, né, a posse, e aí ela instituiu o quê? A compra e a venda de terra, né? Ela tornou a terra uma mercadoria, tá? E aí, como consequência, né, isso provocou uma concentração maior, né, de terras nas mãos aí de quem tinha, tá?
concentrando novamente a estrutura fundiária no Brasil, uma vez que somente poderia adquirir quem tivesse dinheiro. Gente, olha, se essa lei, né, tornou a terra uma mercadoria, e essa terra só poderia ser adquirida por meio aí sistema compra e venda, né? Como é esse comércio, tá? Esse comércio. Então, gente, só poderia ter acesso a essa terra, tá? Exatamente quem tinha dinheiro. Viu, Marivânia? O foco é exatamente esse. Essa questão da concentração da terra, tá? Só poderia ter acesso a essa terra a partir dessas mudanças que nós estamos observando ainda na terra, quem tinha dinheiro. Então isso concentrou ainda mais, tá? Essas terras. Ou seja, concentrou ainda mais nas mãos de quem? Nas mãos de quem tinha. Afinal de contas, né? Já que essa terra tornou-se uma mercadoria, só poderia ter acesso a ela quem tinha o dinheiro, né? Então isso restringiu ainda mais o acesso, né, a essas terras. Então, quem, por exemplo, é escravo recém-liberto, né, imigrantes que estavam chegando, então eles tiveram dificuldade de ter acesso a estas terras, né? Escravo não tinha patrimônio, não tinha ganho, né? Imigrantes que estavam chegando também não tinham patrimônio, né? Então, veja bem, é claro que essa lei ela foi criada exatamente, né, para privilegiar aqueles grandes proprietários, né? Já que só eles poderiam ter acesso a essas terras. Só eles tinham como pagar, como comprar, ok? Olha só, foi a Lei de Terras promulgada em 1850 que praticamente, né, essa Lei de Terras, tá, praticamente instituiu a propriedade privada, né, da terra no Brasil. Ou seja, estão observando esse detalhe aqui? Compra e venda, né? Instituía, olha só, instituía a compra e venda de terras. Então foi a Lei de Terras promulgada em 18 de agosto de 1850 que praticamente instituiu a propriedade privada da terra no Brasil. Então, ao determinar que as terras públicas ou devolutas, né, só poderiam o quê? Só poderiam ser adquiridas por meio de compra, né? E quem poderia comprar? Exatamente quem já tinha terra, quem já tinha patrimônio. Escravo recém-liberto, escravo não podia comprar, não tinha como comprar. Imigrante que estava chegando, muito difícil. Então essa lei, ela limitou o acesso à posse de terras, né? Essa lei limitou o acesso à posse de terras e essa lei limitou o acesso à posse de terras apenas a quem tivesse recursos para satisfazer, né, essa condição. Tranquilo? Com relação ao nosso conteúdo aqui, alguma pergunta, alguma dúvida? Olha só, no nosso slide seguinte, galera, né, ao longo do tempo, essa desigual distribuição de terras, né, ao longo do tempo, essa desigual distribuição de terras acabou gerando conflitos, né, cada vez mais violentos. Então, o motivo aí desses conflitos que nós temos até hoje no campo se deve exatamente à concentração fundiária, né, a concentração de terras nas mãos de um pequeno grupo, né, e grande parte da população sem ter acesso a essas terras, né. Então, ao longo do tempo, essa desigual distribuição de terras acabou gerando conflitos cada vez mais violentos e generalizados entre proprietários e não proprietários. E aí, as décadas de 1950 e 1960 marcaram o surgimento aí de organizações que lutavam pelos direitos, né, dos trabalhadores rurais, né? E aí, entre estas várias que surgiram aí, nós temos as ligas camponesas e a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, ou seja, a CONTAG.
Preocupados aí com o descontentamento social no campo, membros do regime militar, 1964-1985, né, que foi o período em que o regime militar vigorou, né, de 1964 a 1985, 21 anos. Então, preocupados aí com o descontentamento social, ou seja, grande parte aí da população no campo descontente com aquela distribuição desigual. O que aconteceu? Esses membros do regime militar, elaboraram aí um conjunto de leis, né, para tentar controlar, né, os trabalhadores rurais e acalmar os proprietários de terras, né? E aí essa tentativa, ela deu-se por meio de um projeto de reforma agrária para promover uma distribuição mais igualitária da terra, né? Que resultou no Estatuto da Terra, né? Estatuto da Terra. E aí, veja bem, olha só. Os objetivos finais aí dessa lei eram o quê? Era a execução da reforma agrária, né? E a promoção de políticas agrícolas, né? Os objetivos finais desse Estatuto da Terra era a execução da reforma agrária e a promoção de política agrícola, né? Os principais pontos aí desse Estatuto da Terra consistiam exatamente em classificar, né, os estabelecimentos rurais por sua, por sua função social, né? A terra tinha que ter uma função social, tá? E aí, gente, utilizando o critério aí de módulo rural, né? A Constituição de 1988 estabeleceu novas especificações para a classificação e desapropriação de terras, né, para efeito de reforma agrária, né, ainda fundamentados na questão da função social da terra, né. Em 1993, durante o governo aí de Itamar Franco, finado Itamar Franco, né, a Lei 8.629 reafirmou que a terra tem que cumprir o quê? Uma função social, tá? Foram definidos aí novos conceitos referentes às dimensões e classificações dos imóveis, aqueles conceitos que vocês devem ouvir falar como minifúndio, latifúndio, empresa rural, né? Imóvel rural. Então foram definidos novos conceitos referentes às dimensões e classificações dos imóveis. E aí, com base no conceito de módulo rural, foi utilizado o conceito de módulo fiscal, tá? Olha só, no caso aqui, para uma melhor classificação das propriedades, né, foi preciso o quê? Foi preciso padronizar esses imóveis rurais, né, denominados aí de módulos rural e fiscal, né, para estabelecer o módulo rural e fiscal. Agora aqui, veja com muita atenção essa parte. Olha. Para estabelecer o módulo rural e o módulo fiscal de uma área rural, né, são analisados basicamente três aspectos. O que nós vamos analisar para se estabelecer esse módulo rural e fiscal? A localização, ou seja, se o imóvel rural se encontra próximo de grandes centros e conta com infraestrutura, então nesse caso aí terá o módulo, né, terá uma área menor. E aí isso já nos leva o quê? Isso já nos leva a concluir que o estabelecimento desse módulo, ele é diferente de acordo com as nossas regiões, de acordo com os municípios, tá? Porque observe aí, para estabelecer esse módulo rural e fiscal, são levados em conta três aspectos. Aí nós observamos a localização, se o imóvel rural se encontra próximo de grandes centros e conta com infraestrutura,
terá uma área menor. Esse módulo terá uma área menor, né? Porque aí, veja bem, é a questão do quê? É a questão de facilitar o escoamento da produção, estar próximo de grandes centros. É a questão de já ter o quê? Já ter uma infraestrutura. Então, isso vai valorizar mais aquela área, né? Isso vai tornar aquela área mais propícia, né? Vai facilitar o cultivo, né? O desenvolvimento de determinadas culturas naquela área, né? Se esse imóvel rural, se ele, no caso, ele se encontra próximo de grandes centros, ou se ele já tem uma infraestrutura. Aqueles que têm, no caso, uma situação contrária a essa que nós estamos colocando, ou seja, estão distantes dos grandes centros e não têm praticamente infraestrutura, então aqueles já vão ter uma área maior, tá? Outro ponto que é levado em consideração aqui, a fertilidade e clima, né? O nosso Brasil, por ele ter uma grande extensão territorial, nós sabemos, Marivânia e os demais conectados, né? Nós sabemos que o nosso Brasil, ele possui vários tipos de clima, né? Possui vários tipos de clima. E aí, veja bem, fertilidade e clima. Quanto maiores as condições para o cultivo, menor será a área. Então, veja bem, de acordo, né, se a fertilidade do solo e se o clima favorecer, né, as condições para o cultivo, menor será aquela área. Então, você vai observar aí que para se estabelecer esse módulo rural e fiscal, né, esses três fatores, né, que são analisados, a questão da localização, então você vai ver o que? Você vai observar que aqueles que são mais privilegiados, o termo é esse, aqueles que são mais privilegiados, né, eles têm uma extensão menor. Privilegiado como assim, professor? Como assim, Marivânia? Privilegiado com relação, no caso da localização. O que é um privilégio com relação à localização? Se está próximo de grandes centros e se já conta com infraestrutura. Privilegiado com relação à fertilidade e clima. Se aquela área, né, os solos são mais férteis, se o clima é mais favorável, menor será aquela área, né? Ou seja, o clima não é tão semiárido. Outro ponto que nós devemos levar em consideração: tipo de produto cultivado, né? Se uma região produz, por exemplo, mandioca em nível extensivo, galera, o que é nível extensivo? Nós já estudamos nas nossas aulas, nos nossos encontros, que nós temos a agricultura intensiva e a agricultura extensiva. Quando se fala nível extensivo, é aquele tipo de cultivo em que não se usa, em que o produtor ele não faz uso de modernas tecnologias, em que o produtor, né, ele não tem todo aquele aparato tecnológico, tá? Em que ele não utiliza fertilizantes, tá? Então, ele não tem tantos recursos assim para investir na sua produção, tá? Ou seja, ele faz uma agricultura extensiva. É o contrário de intensiva. A agricultura intensiva é aquela agricultura que faz moderno uso de tecnologias, né? Tem todo aquele aparato tecnológico, fertilizantes, adubos, até mesmo faz uso de pesquisa e desenvolvimento para tornar aquela área, gerar para aquela área produtos mais resistentes, tá? Então faz uso de um amplo aparato tecnológico, né? No caso da agricultura intensiva.
Porém, no nosso caso aqui, né, o tipo de produto cultivado, se uma região produz, por exemplo, mandioca em nível extensivo é o que nós observamos na maior parte das nossas comunidades, né? Aquela agricultura simples, tá? Aquela agricultura simples. Aquela agricultura simples que nós observamos no nosso campo. Então, se uma região produz, por exemplo, mandioca em nível extensivo, aquela área será maior. Agora, caso o cultivo seja de morangos, né, com emprego de alta tecnologia, essa expressão aqui é referente à agricultura intensiva. Então, nesse caso aqui do morango cultivado com emprego de alta tecnologia, aí o tamanho da área é menor, tá? Então, vocês vão observar aí, tomar como referência, né, na questão dessa extensão que foi colocada aí, a partir desses critérios que nós estamos observando, as condições para se plantar, para se cultivar naquela área. Quanto mais propícia, né, quanto mais favoráveis, menor tende a ser aquela área. E aí você vai analisar a partir da localização, a partir da fertilidade e clima, a partir de critérios como tipo de produto cultivado, tá? Assim como a tecnologia que se utiliza para o cultivo desse produto, ok? Renan, coloca os nossos polos, nós observarmos aqui quem que está conectado conosco, né? Olha aí, nós temos no momento conectados, olha só, gente, nós temos aí Acauã 1, Baixa Grande do Ribeiro, Polo 10 e 5, Canavieira, Francisco Aires 3, Santo Antônio dos Milagres, São João da Varjota 5 e Santa Rosa do Piauí. Olha só quantos polos conectados, né? Bem-vindos. Um bom dia especial para vocês, que vocês tenham um ótimo dia, que vocês tenham uma ótima manhã de aulas, né? Obrigado pela presença, né? Obrigado pela participação. Qualquer dúvida, por favor, coloque aí no chat. Qualquer dúvida com relação ao nosso conteúdo, né? Para que nós tenhamos uma aula, digamos assim, para que nós tenhamos uma aula mais produtiva, né? O ideal é que você pergunte dentro da temática em questão, tá? Exatamente para que você aí tenha melhor proveito, ok? Olha só, no nosso slide seguinte, nós temos aí, depois dessa padronização, essa padronização que nós observamos anteriormente, né? Foram estabelecidas o quê? As categorias de propriedades. Então, vocês já devem ter ouvido falar em expressões, né? Como minifúndio, latifúndio, tá? Empresa rural. No caso do latifúndio aí, fazendo o quê? Fazendo diferenciação com relação ao latifúndio por dimensão e o latifúndio por exploração, tá? Então, veja bem, no caso do minifúndio, como nós podemos caracterizar o minifúndio? Então, o minifúndio ele pode ser caracterizado como pequenas propriedades rurais responsáveis pela produção de cerca de 70%, produção considerável, gente, mais da metade. Então, são pequenas propriedades rurais responsáveis pela produção de cerca de 70% de todo alimento consumido no país, né? E olha um ponto muito importante. Com utilização em geral do quê? De mão de obra familiar, tá? Mão de obra familiar, certo? Se empregar algumas pessoas, mas que sejam num número pequeno, tá? Mas o que mais caracteriza em termos de mão de obra é essa presença da mão de obra familiar no minifúndio, ok? Latifúndio por dimensão. Então, o latifúndio por dimensão ele corresponde a grandes propriedades rurais, né? Com atividade vinculada à agroindústria, né? A agroindústria que nós estudamos nas aulas passadas, né? A indústria no campo, a indústria ali próximo à matéria-prima, tá? Então, o latifúndio por dimensão corresponde a grandes propriedades rurais com atividade vinculada à agroindústria, certo? E seus produtos geralmente são o quê? São destinados ao
mercado externo. Mercado externo, galera, é exatamente exportação, venda para outros países, né? Então, no caso, esse latifúndio aqui, por dimensão, ele já consiste, ele já representa aquela agricultura comercial, aquela agricultura moderna, certo? Que os seus produtos, a sua produção é destinada à exportação, ao mercado externo, ou seja, para outros países, né? Então, para aquele tipo de produtor, para aquele cara que tem o latifundiário aí por dimensão, compensa para ele produzir e vender para o mercado externo, exatamente porque no mercado externo ele vai vender ou em dólar, ou em euro, que é um tipo de moeda cuja cotação é maior do que a nossa. Então, para ele se torna o quê? Para ele se torna mais rentável, tá? Mais lucrativo, tá? Latifúndio por exploração. Latifúndio por exploração. Veja bem, no latifúndio por dimensão, embora seja aqui para o mercado externo, né? Exportação, né? Mas se produz, né? No caso aqui do latifúndio por exploração, esse tipo de propriedade tem como característica o quê? A improdutividade. Aí onde está o problema, galera. O cara é dono ali daquela área, mas só com o intuito, né, de ter aquela área como, digamos assim, um bem que futuramente ele possa tirar proveito, né? Ele possa vender, mas isso de acordo com o momento, com a necessidade. Então, enquanto isso não ocorre, aquela área fica o quê? Aquela área fica improdutiva, sem produzir, sem se plantar. É só aquela grande extensão verde, aquela ampla área sem se fazer o quê? Sem se fazer uso. Então, no caso aqui do latifúndio por exploração, esse tipo de propriedade tem como característica a improdutividade. Pois o quê? Pois o proprietário adquire terras com o intuito de desenvolver especulação imobiliária, galera. Então, dessa forma, não há o quê? Não há nenhuma intenção de cultivá-las. Não há nenhuma intenção de cultivá-las, né? De produzir naquela área. Então, dessa forma, não há nenhuma intenção de cultivá-las, produzindo empregos, impostos e colaborando com o crescimento econômico do país. Então, ele não tem nenhuma intenção de cultivá-las, né? Ou seja, assim o que vai acontecer? Não se vai produzir empregos. Ora, não está sendo cultivado nada, ele vai botar empregado para quê? Não se vai gerar empregos, também não vai gerar impostos, já que ele não está produzindo algo para vender e assim ter um imposto cobrado sobre aquela venda, né? E assim ele não vai o quê? Ele não vai colaborar com o crescimento do país. Então, aqui mora o grande problema nesse latifúndio por exploração. Enquanto há uma grande parcela da população sem terra para trabalhar, sem terra para cultivar, né, para se alimentar, para viver, e, por outro lado, há esses enormes latifúndios por exploração, cuja única intenção é o quê? Especulação imobiliária. Ou seja, esperar aquela área se tornar mais valorizada, né, para assim vender, esperar se criar uma infraestrutura, né, para assim vender, tá? Empresa rural. Então, olha só, a empresa rural, ela é a propriedade de porte médio e grande, né, que produz o quê? Produz matéria-prima, né? Então, a empresa rural, ela se caracteriza aí por ser propriedade de porte médio e grande, que produz matéria-prima, e no caso, laranja, soja, açúcar, cana-de-açúcar, né? Leite, carne, entre outros. Destinado o quê? Aí, o que essa empresa rural, a partir dessa matéria-prima, como a laranja, a soja e esses outros elementos que vocês estão vendo aí, eles destinam essa matéria-prima para as agroindústrias, né? As agroindústrias, né? Aquelas indústrias que ficam localizadas ali no campo, tá? E aí, veja bem, olha só,
imóveis rurais no Brasil. Observem bem essa tabela, né? Nós temos aqui o tipo de imóvel, nós temos aqui o tamanho do módulo fiscal, e aí, por exemplo, tipo de imóvel com relação ao minifúndio. Como é que nós podemos caracterizar uma área, né, como minifúndio de acordo aí com a quantidade de módulos fiscais? Então, olha só, gente. O minifúndio, para se encaixar como minifúndio, a área deve ser inferior a um módulo fiscal. Como pequena propriedade, ela deve ter entre 1 a 4. Como média propriedade, deve ser maior que 4, ou seja, maior que 4 e até 15. Maior que 4 e até 15. Tá? E como grande propriedade, superior a 15 módulos fiscais. Tá? Então, aí é a caracterização, né, de acordo com a quantidade de módulos, né, dos imóveis rurais no Brasil. Tá? E agora, gente, já que a nossa aula está se aproximando do fim, né, uma perguntinha. Olha aí, a nossa amiga Marivânia destacando que o MST surgiu devido a esse fator. Né? Não só ele, como outros, né? Surgiu aí devido a essa grande concentração de terra que, diga-se de passagem, bastante injusta, né? Uma grande parcela da população sem terra, precisando, né? E sem terra para cultivar, sem terra para trabalhar, e aí o Brasil passando essa vergonha que é a existência desses grandes latifúndios aí por exploração, ou seja, enormes extensões de terra, né? Sem se fazer uso, né? E aí, ao não se fazer uso, gera uma quantidade enorme de problemas, né? Não se gera emprego, não se obtém impostos, tá? Não se obtém produção de alimentos, tá? Não se alimenta a população, ok? Tudo isso em decorrência do quê, Marivânia? Tudo isso em decorrência, né, desses latifúndios aí, que estão na categoria de latifúndios por exploração, né? Diferente do latifúndio aqui, como vocês observam, olha, é diferente do latifúndio por dimensão, né? No caso do latifúndio por dimensão, tudo bem, é uma ampla área, né? Mas se produz, né? Ou seja, atividades vinculadas à agroindústria. Já no caso desse latifúndio por exploração, né? O caso aqui abaixo, tá? Sua grande característica é exatamente esta improdutividade, ok? Primeira questão. Vamos exercitar, né? Olha só, a primeira questão diz o seguinte: sobre as definições das propriedades rurais brasileiras, marque V para proposições que considerar verdadeiras e F para as proposições que considerarem falsas. A primeira afirmação, primeira proposição: minifúndios são pequenas propriedades rurais voltadas para a produção moderna de monocultura. Será que, de acordo com o que nós observamos ali referente a minifúndios, Marivânia, será que essa afirmação ela corresponde realmente ao conceito de minifúndio? Aliás, Marivânia e os nossos demais conectados, né? A galerinha aí de Baixa Grande do Ribeiro, de Acauã, de, né, Santa Rosa do Piauí, Santo Antônio dos Milagres. Será que o minifúndio, né, ele realmente se caracteriza por ser uma pequena propriedade rural voltada para a produção moderna de monocultura? É verdadeiro ou é falso isso? É verdadeiro ou é falso? Gente, é falso, galera. É falso. Minifúndio, né? Ele é a pequena propriedade, porém sua produção não é moderna, tá? Sua produção não é moderna e também não consiste na monocultura, né? Consiste em uma produção diversa, ou seja, policultura, né? Policultura, tá? Latifúndios, segunda afirmação, segunda proposição.
Latifúndios são grandes propriedades rurais voltadas para a produção de subsistência, Marivânia. Produção de subsistência, Acauã, Baixa Grande do Ribeiro. Será que o latifúndio, a sua produção é de subsistência? Claro que não, galera. Realmente ele é uma grande extensão, ele é uma grande propriedade rural, né? Mas, né, sua produção não é de subsistência, como nós observamos anteriormente, né? O latifúndio se caracteriza por uma produção voltada para o mercado externo, tá? Então aqui também é falso. Módulo rural é o imóvel rural explorado por uma família, garantindo nele o seu próprio sustento. Correto, gente. Módulo rural é o imóvel rural explorado por uma família, garantindo nele o seu próprio sustento. Verdadeira essa terceira afirmação. E a última. Empresa rural é uma propriedade rural utilizada para exploração econômica racional do espaço agrário. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Então, olha só, a alternativa correta é exatamente a letra D de dado, né? Nós temos duas falsas e duas verdadeiras, né? As duas primeiras são falsas e as duas últimas são verdadeiras. A alternativa correta é a letra D, tá? Então, gente, olha, pelo que eu estou observando aqui, o nosso tempo, né, tá praticamente expirando, né? Na próxima aula, ou melhor, no nosso próximo encontro, né, na sexta-feira, nós vamos ter, né, o último horário, e aí nós vamos dar continuidade, né, nós vamos continuar trabalhando ainda esta temática, explorando esta temática, a concentração fundiária no Brasil, e nós vamos, né, conhecer mais detalhes, né, com relação a essa problemática. Então, por hoje é só, espero que vocês tenham compreendido, recomendo que vocês, né, recapitulem isso que nós estudamos agora, tá? Para que assim sexta-feira vocês estejam mais a par, né? Mais ainda por dentro desta temática. Então por hoje é só. Desejo aí para vocês uma ótima manhã de aula e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, galera. Fiquem com Deus.